Olá, meus assustados de plantão! Tudo bem com vocês? Estou aqui com mais um caso. General chamando atenção. Estou aqui com mais um caso para vocês da nossa assustada Rosana Magela, que está sempre aqui mandando seus causos para nós. E eu tenho o maior prazer em contar os causos que as nossas assustadas mandam aqui para nós. E esse caso é um caso assim triste, mas aconteceu algo bem sobrenatural aí. Então, meus assustados, quero agradecer a você, Rosana, tá aí mais uma vez aí mandando um caso muito bom aqui para nós. Quero agradecer muito a você. E vamos lá pro caos então, meus assustados? Então, roda a vinheta aí! Meus assustados, esse caos foi enviado pela nossa assustada Rosana Magela, que está aqui sempre aqui mandando os causos para nós aqui. São os causos muito interessantes, muito bom. E então ela disse que isso aconteceu quando ela tinha por volta de uns 6 anos de idade. Ela tinha 6 anos de idade. E então ela disse que ela morava com a mãe e com a avó. E as duas, elas trabalhavam no hospital. Então, eu acho que pelo que ela falou, eram plantões noturnos que elas trabalhavam. Só que um dia uma estava de plantão, aí a outra que não estava trabalhando ficava com a Rosana. E aí no outro dia elas intercalavam assim os plantões, e aí dava, para a Rosana não ficar sozinha, sempre tinha alguém para ficar com a Rosana em casa. Então ela disse que quando foi um dia, elas estavam em casa e calhou de ser o plantão da avó dela. Então ela e a mãe dela foram até o ponto de ônibus levar a avó dela para trabalhar, para pegar o ônibus e ir trabalhar. Então foram ali no ponto, ficaram conversando como elas sempre faziam, sempre iam levar a avó da nossa assustada até o ponto de ônibus. E então elas estavam ali, aí a avó dela pegou o ônibus e seguiu o caminho dela. E elas iam para a igreja. Elas então foram para a igreja. Nesse dia elas seguiram para a igreja. Ela disse que ela contando o que se passou com a avó, que a avó dela chegando já, a avó dela tinha que bater ali, assinar o ponto 6 horas da tarde. Então a avó dela chegou quase, já estava bem em cima já das 18 horas ali da tarde, e então, para ela não assinar o ponto atrasada, ela disse que tinha que, para chegar nessa sala onde assinava o ponto, ela tinha que subir uma rampa. E a avó dela era hipertensa. Então, a avó dela, naquele desespero de não bater, não assinar o ponto ali atrasada, disse que a avó dela deu uma corridinha nessa rampa aí, subiu essa rampa para chegar logo lá e assinar o ponto nas 18 horas em ponto. Então ela disse que a avó dela foi ali andando rapidinho, e quando a avó dela chegou na sala que assina o ponto, a avó dela caiu desmaiada. Então ali estava, várias outras enfermeiras ali, muita gente naquela sala. Já começaram a fazer as massagens ali, tudo. Diz que tentaram ressuscitar ela ali de toda forma, mas a avó dela não voltou. A avó dela acabou foi um infarto fulminante. Então a avó dela morreu ali na hora. Isso por volta das 18 horas. Então diz que os amigos ficaram ali muito chocados, porque ela veio,
ali subindo rapidinho aquela rampa ali, e a avó dela era hipertensa. E quando chegou lá, que foi foi assinar o ponto, caiu desmaiada e morreu. Teve um infarto fulminante, apesar dos amigos ali tentarem fazer de tudo para salvar ela, não conseguiram. A avó dela acabou morrendo. E ela então diz que ela e a mãe dela, quando foi umas 20 horas e 30 minutos daquela noite, elas já estavam vindo no ônibus, já estavam vindo da igreja. Então, quando elas desceram no ponto de ônibus ali do bairro delas mesmo, ela diz que quando ela desceu, ela viu a avó. Isso 8h30 da noite, às 20 horas e 30 da noite. E ela viu a avó dela. Ela disse que ficou tão contente de ter visto, ficou muito alegre de ter visto a avó e falou assim: mamãe, olha a vovó lá. E ela disse que a avó estava vindo de encontro a elas. Estava vindo assim, sabe, na direção delas, como se estivesse vindo de encontro a elas. E aí a nossa assustada, a Rosana Magela, chegou e falou: mamãe, olha a vovó lá, deixa eu ir de encontro a ela, eu vou correndo, eu vou até ela lá correndo. E a mãe dela disse que não viu nada. Falou: não tem ninguém lá, não é a sua avó que está lá, não é a sua avó. Diz que a mãe da Rosana chegou e falou isso. Falou assim: não tem ninguém lá, aquela lá não é sua avó. Diz que a mãe dela falou isso. E não, você não vai. E a mãe dela não deixou ela ir correndo de encontro à avó dela. Mas mal sabe elas, que nem ela falou, o sobrenatural tá aí. Porque ela viu a avó dela, mas a avó dela já estava morta. Elas não sabiam de nada ainda. Elas estavam indo para casa ainda. Então elas não sabiam, nem a mãe nem a Rosana sabia que a avó já tinha morrido. E a Rosana disse que era por volta de umas 8h30 da noite, que era o horário que elas sempre chegavam da igreja. Ela viu a avó dela vindo de encontro a ela. E a mãe não viu. A mãe não viu a avó e ainda falou: não é ela, aquela lá não é ela. Fez assim. E depois, quando elas chegaram em casa, elas ficaram sabendo da morte da avó da Rosana. Que tristeza, né? Mas sei lá, eu acho que é triste por você receber uma notícia dessa, ainda mais ela, pequenininha, 6 anos, devia ser, ela só morava só com a mãe e com a avó, devia ser muito apegada a essa avó. E aí ela viu a avó, ela teve, porque a mãe não viu, mas ela teve o privilégio, né, de ver a avó dela pela última vez. Além daquela hora que elas foram levar a avó dela no ponto de ônibus para ir trabalhar. Mesmo depois de morta, acredito eu, que a avó dela veio se despedir dela. Eu acredito que a avó veio se despedir dela, mas agora me veio à cabeça. Ou a avó dela ficou tão desesperada que tinha morrido, que queria vir ao encontro a elas de qualquer jeito. Mas eu acho que não, eu acho que me veio agora, que eu acho que ela foi se despedir da neta, veio se despedir. Que pena que a mãe não deixou ela ir de encontro à avó. Quem sabe ela receberia um último abraço ali. Então ela disse que aconteceu isso com ela, foi uma experiência que ela não esquece, nunca esqueceu isso. Eu acredito que isso daí deve ter mexido muito com a cabecinha dela, né? Porque se eles falaram que... Eu não sei se ela já no mesmo dia já entendeu que a avó, na hora que ela viu, a avó já estava morta, ou só depois
que ela foi entender isso, porque ela é muito criança, muito pequenininha ainda, talvez não tenha se ligado, assimilado aí as coisas aí. Mas aí talvez só depois, conversando com a mãe, tudo, talvez ela tenha se ligado que ela viu a avó morta, depois de morta. Então, esse caos aí eu achei legal, porque a avó veio se despedir dela, veio dar um adeus, mesmo que não foi uma aproximação muito assim perto, assim, dar um abraço ou dar um tchau mesmo. Então, espero que... Será que ela ficou traumatizada com isso? Eu acho que não, porque ela é muito, muito menininha, eu acho que isso não mexeu com a cabecinha dela, não. Talvez depois, com ela maior, ela tenha ficado pensando, né, se eu tivesse corrido lá e dado um último abraço nela, né, vem essas coisas assim na cabeça. Então quero agradecer muito a você, Rosana, mandou esse caos aí muito legal, muito bonito e triste, porque perder uma pessoa que a gente gosta é muito triste. Então, no meu caso, eu queria tanto ter me despedido da minha mãe, mas não tive esse privilégio, não, nem que fosse assim um tchauzinho de longe assim, eu ia gostar muito de ter, mas não tive. Depois que minha mãe morreu, eu cheguei até a pedir várias vezes, pedi muitas vezes, para pelo menos um abraço, num sonho mesmo, que ela viesse num sonho. Mas não, sonho bastante com ela. Eu sonho bastante depois que ela morreu. Eu acho que eu fui lá no lugar onde ela estava, eu vi aonde ela estava 2 vezes. Então isso daí que, sabe, foi me confortando mais. Eu fiquei até meio que revoltadinha, sabe? Porque eu não pude me despedir dela, porque eu fiquei tanto tempo com ela, fiquei 2 meses e meio com ela lá no hospital, todos os dias. E eu sempre pedia que, se isso acontecesse com a minha mãe, eu queria estar do lado dela, mas não deu. Eu acabei 20 dias antes dela morrer, eu acabei ficando doente. Fiquei de cama mesmo, sei lá o que foi. Acabei ficando de cama mesmo para mim não levantar, não podia levantar. Mas no dia que eu recebi a notícia que ela morreu, eu não quis nem saber. Eu fui lá no hospital, na UTI, vi ela ainda lá na UTI, morta já, mas eu fui lá, todo mundo, né, minha família aqui, me falando, você não pode ir, senão você vai ficar sem andar, você vai parar de andar, você vai prejudicar a sua coluna. Mas eu não sei se eu acho que aquela, sabe, deu uma adrenalina muito forte em mim, porque eu não podia nem sentar, eu não podia nem levantar para ir no banheiro. Então eu não entendi aquele dia. Eu acredito que foi uma descarga de adrenalina tão forte que me deu aquele dia, que eu levantei, apesar de todo mundo dizer não vai, você vai ficar sem andar, você vai ficar paralítica, você não vai andar mais, você tem que ficar deitada. Eu desobedeci todo mundo e fui. E doeu, mas não do jeito, com a intensidade que doía, né? E depois também, aí só deu para mim ir no velório à noite, também fui um pouquinho, e aí eu já vi que, porque eu não podia, não dava nem para mim ficar sentada na cadeira de roda. Eu ia lá, ficava deitada no carro e ia lá dentro, lá onde estava o caixão da minha mãe, na cadeira de roda, rapidinho, para mim ir lá olhar ela
e voltava pro carro para deitar. Então, e aí depois que eu fiz isso, aí eu acho que onde piorou mais mesmo, e aí eu acabei tendo que ir para um centro cirúrgico, meus assustados. Mas eu queria, sabe? Eu queria ter me despedido dela. Então eu achei muito legal esse caso da nossa assustada Rosana, porque ela teve essa oportunidade. A avó veio, eu acredito que a avó veio se despedir dela. Só dela. Eu acho que da mãe não veio porque a mãe não viu. A mãe dela disse que não viu a avó. Mas a Rosana disse que viu nitidamente. E ela ficou toda alegre, e a mãe dela falando, não é ela, aquela que tá lá não é ela, porque ela foi trabalhar a essa hora, porque elas não sabiam do que tinha acontecido, a essa hora ela tá trabalhando. E no fim, a avó já tinha morrido, e ela veio, foi se despedir. Eu achei assim que foi uma bênção para ela ter tido essa oportunidade aí. Quem tem essa oportunidade de conseguir uma despedida, eu acho assim uma bênção. Eu ficaria muito feliz. Mas eu já me conformei já, mas no começo eu fiquei muito revoltada por não ter me despedido da minha mãe. Mas, né, tanto é que depois, naquela noite que eu fui lá no hospital ver ela na UTI, já morta, depois eu fui no velório à noite, eu acho que eu exagerei muito ali, aí eu piorei demais. Tanto é que no outro dia eu não consegui ir no enterro dela. No enterro eu não fui, nem o enterro da minha mãe eu vi. Então fiquei muito abalada com isso, revoltada, fiquei, sabe? Mas aí depois que eu tive uns sonhos com ela, me mostrando, tipo, alguém me mostrando onde ela estava, como ela estava, e aí eu acho que aquilo ali foi me confortando mais. Mas a Rosana teve o privilégio da avó vir se despedir dela. Então eu gostei muito desse caso. Muito obrigado, Rosana, por você ter mandado esse caso aí para nós. A Rosana já tem outro caso dela aqui, que eu vou fazer outro vídeo daqui desse caso, um caso bom também, muito bom. Então quero agradecer muito a vocês que estão mandando os causos para nós. Se você tem um caso assim parecido, ou igual que nem o da Rosana, manda aqui para nós. Manda que eu conto o caso para vocês aqui com o maior prazer. Tá bom, meus assustados? Se vocês gostaram, deixe o seu likezão aqui. Não esqueçam aí, meus assustados aí, chegando agora. Não esqueçam aí de ativar o sininho, de se inscreverem no canal. Tá bom? Um beijão no coração de vocês e até o próximo caso.